Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Pessoal, hoje eu estou gravando esse vídeo nesse dia e olha, a temperatura estava 7 graus nesta manhã, hein? Chegou o frio e a tendência é que a temperatura diminua ainda no decorrer do mês de junho. Mas o importante é que nós estamos estudando a Bíblia e o estudo da Bíblia aquece o nosso coração. Não importa o frio, o que importa é que nós estamos nos aquecendo com a palavra de Deus. E hoje nós começamos mês novo, né, dia 1º de junho, e também começamos um livro novo. Hoje nós começamos a leitura no livro de Jó. Hoje a nossa leitura foi Jó capítulos 1 e 2, não é isso mesmo? Eu tenho certeza que você já leu, assim como eu já li também. E eu acho que eu e você estamos em dia com a leitura, não é mesmo? Espero que você esteja. Eu torço para que você esteja em dia, não tenha capítulos atrasados para não acumular. Muito bem, queridos. Lembrando que o livro de Jó é um livro poético, tá? Muito embora conte uma história, né? E a história é verídica, mas nós não podemos nos esquecer que o tom como essa história é contada, você vai reparar que é um tom um pouco poético. E o livro de Jó, a título de curiosidade, muitas pessoas eles atribuem o autor do livro de Jó a Moisés. Então, Moisés ele escreveu aí os Pentateucos, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Também escreveu o livro de Jó e também escreveu alguns salmos, né? Nós temos alguns salmos, nem todos os salmos, na verdade, são de Davi. Alguns são de Moisés. Muito bem, nós vamos para a nossa vinheta. Eu já volto comentando um pouco aqui a leitura de hoje. Então, solta a vinheta, editor. Muito bem, voltamos com o nosso canal Descomplica pra gente. Deixa um like neste vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado quando nós postarmos vídeos novos aqui neste canal. Veja que o livro de Jó, como eu já mencionei na introdução do vídeo, é um livro, muito embora conte uma história para nós, mas ele tem um tom poético, né? Então podemos considerar o livro de Jó como um livro poético. Lembrando que a Bíblia ela é dividida em história, poesias, profecias, evangelhos e cartas. Muito bem, então Jó capítulo 1 e 2 aqui deu introdução no livro, né, da história de um homem que mora na cidade, na terra de Uz, e o nome desse homem era Jó. Você botou reparo que ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades, tinha filhos, e os filhos viviam se banqueteando, mas o interessante é que Jó era um homem temente a Deus. Ele temia a Deus, ele obedecia a Deus, e ele, tanto é que ele fazia até algumas ofertas em prol dos filhos dele, temendo que os filhos dele pudessem ter cometido algum pecado contra Deus. Então ele ofertava pelos pecados dele e pelo pecado dos filhos também. E aí, a partir do verso 6 do capítulo 1, nós vimos que há um concílio, onde Deus reúne todos os representantes dos mundos. Queridos, olha, nós acreditamos que nessa imensidão do universo, nós não somos sozinhos. Deus é criador. A cada ciclo de 7 dias, Deus cria novos sistemas solares com novos mundos, porque Deus é criador. Então nós acreditamos nisso. E nós acreditamos que existem outros filhos e filhas de Deus que não se comunicam conosco porque nós caímos em pecado. Então, o planeta Terra, eu e você estamos aqui, pelo menos por enquanto, presos neste planeta, porque esse planeta pecou, né? Lá no princípio, nós já lemos isso no livro de Gênesis. E Satanás, ele está aqui neste planeta, né? Então, ele foi também condenado a viver aqui nesse planeta. E Satanás, então, ele se apresenta diante de Deus neste concílio. Nós não sabemos aonde foi este concílio. Eu acredito que ele não foi no céu, porque Satanás já havia sido expulso do céu, né?
ele já havia sido expulso. Então, uma pessoa ou um anjo que ele é expulso de um lugar, ele não vai ser readmitido de novo ali. Então, eu acredito, muito embora a Bíblia não deixe claro aonde foi esse concílio que Deus reuniu aqui, né? Nós lemos a partir do verso 6 que os filhos de Deus, eles vieram apresentar-se diante de Deus. Nós entendemos que não foi no céu esse local. E Satanás, ele foi representando o planeta Terra. Veja que Deus pergunta de onde você vem. Ele fala assim, de rodear a Terra e passar por ela. Essa palavra rodear a Terra, o sentido hebraico dela é o seguinte, vou dar um exemplo aqui para você. Quando alguém compra uma propriedade, ele é dono daquela propriedade, o que, que ele faz? De tempo em tempo ele pega ali o seu cavalo, ou talvez pega a sua caminhonete, e ele dá uma volta em volta da propriedade para ver se está como está, porque ele é o dono ali, né? Então ele está atendendo aquilo ali. Quando Satanás fala para Deus que ele vem de rodear a terra e passear por ela, ele está dizendo o seguinte, que eu venho do planeta que é meu, que eu tomo conta dele, que pertence a mim, que eu governo esse planeta, digamos assim. Muito embora ele tenha limites, né? Porque Deus, Satanás só faz aquilo que Deus permitir. Fora isso, Satanás também não tem esse poder de fazer tudo o que ele quer, que se fosse para ele fazer tudo o que ele quer nesse planeta Terra, eu imagino que ele já teria destruído a raça humana. Mas Satanás, ele então tem domínio sobre esse planeta. E aí ele fala para Deus, né, que ele vem de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus pergunta de Jó, você viu meu servo Jó? Homem temente a Deus, íntegro, reto, se afasta do mal, né? Aí Satanás fala, eu vi, mas ele é tudo isso daí porque ele tem um monte de coisa, ele tem bens, tem filhos, ele tem terras, tem propriedades, ele é rico. Se ele não fosse rico, ele blasfemaria contra você. Aí Deus autoriza, veja que Deus autoriza Satanás a tirar os bens de Jó. E Satanás tira os bens de Jó. Mas olha que interessante, mesmo em meio à pobreza daí, porque Jó havia perdido tudo que ele tinha, Satanás então tira os bens dele. Veja que Jó, ele diz assim, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor o deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. E veja que em tudo isso Jó não pecou, mas nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, mesmo Jó perdeu os filhos dele, e Jó perdeu as riquezas dele. Veja que tragédia aconteceu. E olha que interessante, aqui a leitura nos mostra que não foi Deus, foi Satanás. Aí depois, num outro concílio que teve, já no capítulo 2, Satanás volta de novo na presença de Deus, e aí Deus faz de novo a pergunta, se você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus. Aí Satanás fala, olha, eu vi, mas ele tem saúde, ele é saudável. Queria ver se ele tivesse acamado aí com problemas de saúde, se ele não blasfemaria. Aí Deus permite que Satanás toque em Jó, mas não tire a vida de Jó. E aí Satanás coloca tumores, né, chagas em Jó, a ponto de Jó se coçar com cacos de telha, né? E a mulher dele ainda infernizando a vida dele, falando para ele, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Mas veja, no capítulo 10, que Jó respondeu, você fala como uma doida, versículo 10 do capítulo 2. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jó achava que era Deus que estava fazendo isso. Jó não tinha o conhecimento do diabo, de Satanás. De fato, Jó pensava que era Deus. Agora, nós que estamos de fora dessa história, lendo a história de fora, nós entendemos que não era Deus, era o diabo. Mas Jó estava dentro da história, ele era o personagem da história, então ele não tinha essa visão que nós temos, então na mente de Jó era realmente Deus. Agora veja, ele perdeu as propriedades, ele perdeu seus filhos,
perdeu a sua saúde, mas ele não pecou contra Deus. Uau, que homem fantástico. Deixe aqui seu comentário, deixe aqui sua dúvida e nós responderemos você. Nós estaremos de volta aqui no nosso próximo vídeo comentando as próximas leituras. Um abraço, tchau, tchau.